E aí, pessoal, bem-vindos à aula número 3 do curso de Conf UI, aqui do Hoje na IA. Se você está acompanhando essas aulas conforme eu estou gravando, você está acompanhando no canal Hoje na IA, eu sou o Marcel, apresentador aqui do canal, mas talvez você já esteja acompanhando na plataforma Hoje na IA se você comprou o curso. Só que eu fiz uma promessa, uma promessa de ir de joelhos até a Aparecida do Norte. Não, mas está dando quase tanto trabalho quanto. A promessa é de fazer 16 vídeos de graça sobre Conf UI aqui no canal. Então, vídeos totalmente de graça para todo mundo aí. É minha maneira de agradecer a comunidade, né? Porque eu aprendi muito com vídeos no YouTube de outros criadores aí no passado, então agora estou dando de volta essa chance para o pessoal que está chegando agora, né? E tudo atualizado para as IAs agora de 2026. Futuramente vai estar lá no canal esses 16 vídeos dessa fase grátis, que estão aqui no canal, mas também vão estar muito mais vídeos lá na plataforma para quem comprar o curso. Por enquanto o curso nem existe ainda, nem estou com um link aqui de merchandising, não tem nada aqui, mas para frente eu anuncio. Por enquanto só aproveitem o conteúdo de graça aí que a gente está tendo, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre prompts. Então, seguindo o passo a passo aí que a gente está fazendo nos últimos vídeos, a gente já fez a instalação do ConfUI, dos principais modelos, a gente já aprendeu a criar nossos workflows, então vamos falar um pouco sobre prompts. Essa seria uma aula bem curtinha, se a gente fosse falar só sobre prompts, mas eu quero também explorar certas possibilidades que a gente tem nos 3 principais modelos que a gente tem em uso agora em 2026, que é o Z-Image Turbo, o Queen Image e o Flux 2 Clean. Tá bom? Então vamos explorar um pouco possibilidades que a gente tem nesses 3 modelos, vamos ver um pouco sobre consumo de VRAM, como fazer para rodar esses 3 modelos se você tem menos VRAM, vamos fazer uns testes aí. Esse vídeo aqui vai ser um pouco mais freestyle, geralmente eu faço meus vídeos meio que corrido, quase como se fosse uma live, e tenho pouquíssimo trabalho para editar depois, mas esse eu vou ter mais trabalho para editar, porque eu vou estar baixando novos modelos, e eu também vou estar fazendo umas perguntas para o Claude. Então vai ser, sabe o vibe coding que o pessoal programa aí sem saber programar, só pedindo para IA? Isso aqui vai ser um vibe prompting. A gente vai pedir uns prompts para IA aqui para acelerar nosso processo também. Então eu vou ter que fazer vários cortes aí ao longo do caminho. Beleza? Então vamos lá para nossa tela, vamos ver o que já tem aqui, uma tela em branco ou em preto, né? Minha tela aqui não tem nada. Então já vou ligar aqui o ConfUI Desktop que a gente instalou há 2 aulas atrás. Dá para rodar na nuvem, mas a gente não rodou ainda. E vou clicar aqui na opção HNA, que é a minha instância que a gente instalou lá na primeira aula, tá? Então tá aqui, Conf UI, já está ligando. Quando ligar, eu falei para vocês que ele traz os últimos workflows que você trabalhou. Esse aqui foi um workflow que a gente criou lá na nossa última aula e que ele faz criação de imagens no Z-Image. Nada demais, a única coisa que a gente fez aqui é que a gente criou 2 nós, um usa o Keysampler, usa o Keysampler Advanced. Bem, assistam lá a última aula se vocês não assistiram ainda, vou deixar o link aqui embaixo. Mas enfim, a gente criou esse workflow aqui, e o que eu não falei é que a gente pode salvar nossos workflows. Workflows. A gente pode salvar nossos workflows. Eles ficam bem aqui, ó, nessa abinha que se chama Workflows. E ela está em branco, não tem nada aqui, porque a gente não salvou nada. Então a gente clica aqui, ó, nesse Czinho, File e Save. E aí a gente pode dar um nome aqui, e esse aqui é o meu workflow do Z-Image de texto para imagem. Text to image, e esse é o nome que eu vou dar, vou confirmar, beleza, e agora quando eu for lá no Workflows, vai estar meu workflow ali, mesmo que eu desligue ele daqui, ó, tuc, desliguei, vou desligar esse aqui também, tuc, beleza? Então, perdi eles? Não, eles estão salvos aqui, mas se você não salvar, se você só clicar no X e dizer que não quer salvar, aí sim você perdeu, aí já era, não tem mais jeito, tá bom? Beleza, vamos lá, a gente vai falar primeiro sobre Z-Image, só que eu vou usar o template padrão do Z-Image. Então vou filtrar aqui, sai daí, Ideogram, e vamos lá para o Z-Image. Turbo. Filtrando aqui, eu vou para o Z-Image Turbo Text to Image, que tem essa garota aqui. Beleza. Então, olha só, já tem aqui escolhido os modelos Z-Image Turbo BF16, anotem esse BF16, tem o Qwen, que é o Text Encoder, numa versão de 4 bilhões de parâmetros, e tem o VAE do Flux, que o Z-Image usa o VAE do Flux, beleza? Então, se a gente clicar aqui para gerar a imagem, ó,
Vou só rodar com esse mesmo prompt que já veio aqui, garota latina, blá blá blá, e vamos ver o que vem. Vou tirar esse carinha daqui, que isso aqui é só enchimento de linguiça. Não, são só umas dicas ali, ó. Então, tá aqui, veio a nossa garota latina com uma brisa, tons, larará, e look cinemático. Beleza. A gente pode dar uma conferida lá no... Sabe quando a gente aperta Ctrl Alt Del no Windows? Ele abre o... Como é que é o nome do negócio que abre? Eu vou apertar Ctrl Alt Del aqui. Task Manager. Task Manager. E aí, no Task Manager, ele vê aqui os programas que estão rodando, mas ele tem uma aba aqui chamada Performance. Essa aqui, ó. Então ele mostra como está o uso da tua GPU, dos teus discos e etc. E ele mostra o uso da GPU. E aí, senhores e senhoras, senhoritas, a gente vê quanto que foi usado de GPU, ou seja, vamos lá, na aula passada eu falei que os modelos de A, no caso aqui ZImage, Qwen e o VAE aqui do Flux, para eles rodarem, eles não rodam direto do teu disco ou do teu SSD. Eles não rodam direto da RAM, que é a memória normal do teu computador. Eles rodam da VRAM, que é a memória que tem dentro da tua placa de vídeo. Eu falei que a GPU é quase como se fosse um mini computador dentro do computador. Às vezes é até mais potente que o computador, embora tenha uma arquitetura um pouco diferente. Mas enfim, a placa de vídeo, ou GPU, ela tem o seu processador, ela tem a sua própria memória, ela não tem um disco, mas ela tem um processador e uma memória. Então, quando você vai rodar um modelo de IA, ele primeiro transfere o modelo inteiro para a VRAM, e aí que ele roda. Então ele transferiu o ZImage Turbo, o Qwen 3 e o VAE do Flux para GPU, para a VRAM da GPU. E é por isso que já tem aqui, ó, 21 GB usado da memória VRAM. Não é a RAM, é a VRAM, é a que tem dentro da tua GPU. A maioria das GPUs aqui no Brasil tem 8, 12, 16 GB de VRAM. Então aqui já estouraria. A gente não conseguia colocar esses três modelos ao mesmo tempo dentro de uma GPU mediana aqui no Brasil. Se você tem sorte aí de ter uma 3090, 4090, você tem 24 GB. Se você tem mais sorte ainda de ter uma 5090, você tem 32 GB disponível. Aí caberia tudo. No caso aqui, a minha GPU é uma GPU profissional, tem 96 GB, e aqui vai caber tudo quase sempre. Tá? Mas não é o caso da maioria das pessoas. Então, o que acontece? Quando você manda gerar uma imagem, essas três etapas aqui, elas não precisam acontecer ao mesmo tempo. Dá para primeiro interpretar o prompt só com o Qwen 3, depois dá para gerar a imagem só com o ZImage e depois dá para transformar a imagem no espaço latente em imagem pixel para a gente visualizar só com o VAE. Então, o Confiar ele consegue tipo, carregar uma das IAs e aí descarregar. Carregar outra, usar, descarregar. Carregar outra, usar, descarregar. Claro que isso leva mais tempo, porque quando você vai gerar a segunda imagem, a IA que está carregada é o VAE, que foi a última a executar na geração da primeira imagem. E aí ele vai ter que descarregar o VAE e carregar de novo o Qwen, que é o Text Encoder. Aí ele vai interpretar o texto, aí descarrega, aí carrega o ZImage, gera a imagem em espaço latente, descarrega, carrega o VAE, gera a imagem em pixel e deixa o VAE carregado. E na próxima, aí toda vez tem que ficar carregando e descarregando a Kombi. Lembra da analogia que eu fiz na última aula? O ideal é ter memória disponível para carregar tudo ao mesmo tempo, tá? O que é possível fazer? Nem estamos falando de prompt, né? Estamos falando de imagem, de GPU, mas está entrelaçado porque quando você for começar a gerar suas primeiras imagens, talvez você não consiga gerar com o modelo BF16. Então, deixa eu falar um pouco aqui sobre quantização, e aí vamos falar um pouco sobre o que dá para fazer se você não tem memória RAM suficiente para rodar os modelos. Por exemplo, se você não tem os 21 GB para manter todos os modelos carregados ao mesmo tempo, ou se você não tem, vamos ver aqui na minha pasta de usuário, só para a gente ver o tamanho dos modelos, é aqui em ConfUI Shared. Modelos. Vamos ver primeiro quanto tem qual é o tamanho do ZImage. Ele fica em Diffusion Models. ZImage, 12 GB. Aqui, ó. Beleza? Então, ZImage tem 12 GB. E lá no Text Encoders,
tem o Qwen, que é o Qwen 3, de 4 bilhões de parâmetros. Qwen 3 de 4 bilhões de parâmetros tem 7. Então esse aqui não é o gargalo é o Z-Image. O VAE é bem pequenininho, é 300 MB. Então, para rodar o Z-Image, você teria que ter um pouquinho mais que 12 GB. Você teria que ter uma placa com 16 GB, porque não existe nenhuma no meio do caminho. Teria que ter uma placa de 16 GB de VRAM para conseguir rodar com esses modelos aqui, sem ter que ficar fazendo offloading, tá? O que é possível fazer se você tem uma placa de 8 GB, vamos dizer assim, né? Só para chutar um número um pouco menor. Daria para você pegar uma versão quantizada do Z-Image Turbo. Vamos dar uma pesquisada? Z-Image 8 GB. Não, não, não. Primeiro que eu estou no Bing. Vamos pro Google. Né? Que loucura esse Bing. Até mais bonito o Google, olha aqui. Z-Image FP8. Tá aqui uma versão do Z-Image Turbo em FP8. Vamos fazer o seguinte, vamos baixar essa versão. Ó, 6 GB, ó, já daria para rodar numa GPU com... que é 6.15, né? Numa GPU de 8 GB daria. Então vamos pegar essa versão aqui para a gente fazer um teste com ela, tá? Enquanto vai baixando, deixa eu falar para vocês o que significa esse BF16, o que significa o FP8, também tem as opções de GGUF. Deixa eu colocar minha imagem maior aqui. Seguinte, o que tem dentro dos modelos de A, dos pesos, né, dos modelos de A, ou seja, daquele arquivo SafeTensor, né, o que a gente está baixando aqui, ó, é um arquivo .safetensor. Então, na maioria das vezes, para aplicações de IA generativa de imagens, o que a gente vai baixar é um modelo de IA que vai estar nesse formato .safetensors, tá? Então, o modelo de IA, na prática, é esse arquivo .safetensors que está aqui. Não estava mostrando a tela, tá aqui, ó. Está aqui! Que às vezes eu esqueço de trocar. O que acontece? Ele tem dentro desse modelo uma série de probabilidades. E como vocês sabem, as probabilidades de uma coisa acontecer é 0, que nunca acontece, e 1, que acontece sempre. E qualquer probabilidade no meio do caminho é tipo 0,4. Então é 0,4 possibilidades de não acontecer, e o oposto, né, para chegar em 1, 0,6 probabilidade de acontecer. Isso, é isso mesmo. Só que eu estou simplificando, né? Eu estou dando o número 0,4. Para o modelo ser mais preciso, ele tem que colocar mais dígitos no final. Então, se eu quero ser mais preciso ainda, eu vou dizer, olha, a probabilidade é de 0,45. Aí eu estou dizendo, ó, é 0,45 de não acontecer e 0,55 de acontecer. Se eu quero ser mais preciso ainda, eu vou colocando mais e mais e mais e mais dígitos. Quando a gente pega um modelo como aquele que é o BF16, então vamos voltar aqui ó, no screen, vamos voltar lá no ConfUI, e aqui eu estou no Z-Image Turbo BF16. Esse número 16 aqui quer dizer que cada probabilidade que está guardada dentro desse modelo tem 16 dígitos, ou 16 bits, não é dígito, 16 bits de precisão. Que em dígitos vai dar um 0,1, 2, 3, 4, 5, vai dar um número grandão, né, com uma precisão bem alta. O que acontece quando você tem um número grandão com uma precisão bem alta? Teu arquivo .safetensor vai ficando grande, porque cada probabilidade precisa de 16 dígitos para ser acomodada. 16 dígitos não, 16 bits para ser acomodada, que são 4 bytes. Aí, qual que é a artimanha? Deixa eu beber um pouco d'água aqui. A artimanha para conseguir arquivos menores é a seguinte: e se a gente reduzisse a precisão, fazendo com que, ao invés de 16 bits, a gente, para cada número, a gente dá só 8 bits. Aí você não consegue mais aquela precisão super precisa de 0.1234568. A precisão vira 0.1.234. O 568, blá blá blá, é cortado. Teu modelo começa a ficar menos preciso, só que ele fica menor. Porque agora, em vez de 16 bits, você está guardando cada número em apenas 8 bits. Né? E aí, você consegue ter um arquivo menor que consegue caber numa GPU com menos VRAM, porque o arquivo, né, fica menor. Por exemplo, esse arquivo BF16 que tem aqui, vamos ver aqui quanto que ele, voltando lá no Diffusion Models, ele tem
12 GB. Vamos ver o que a gente baixou aqui no Downloads. Vamos ter o Cloud aqui. Sai daí, Cloud. Esse aqui, ó, tem só 6. Então vamos colocar eles lado a lado lá. Então agora eu tenho o ZImage Turbo Full Fodástico. Posso falar isso no YouTube? Né? Eu tenho o ZImage Turbo Full Power, né? Com 16 bits de precisão, que tem 12 GB, e eu tenho um com 8 bits, né? Que é menos preciso, mas que também ocupa só metade do tamanho, que é 6 GB. E aí, vamos fazer o seguinte, ó, vamos fazer um teste aqui. Vamos voltar lá no ConfUI. Aí a gente vai clicar. Cadê o botão? Pausa. Tá. Para fazer o teste, para fazer o teste, eu queria tirar todos os modelos da memória. E geralmente, dependendo da extensão que você instala, tem um botão bem aqui, assim, que você tira todos os modelos da memória. Você zera a memória VRAM. Só que como eu não instalei a extensão, o botão não está aqui. Eu não quero falar de extensões agora. Então o jeito mais fácil de zerar a memória é fechar o ConfUI e ligar de novo. Então eu vou fechar e ligar de novo. Tá, tô ligando de novo o ConfUI, não é o melhor dos mundos, mas como a gente não falou de extensões, eu não quero falar ainda, vai ser assim. Então quando a gente olhar de novo aqui no Windows, no Task Manager, a gente vai ver, ó, que a memória da GPU caiu para 2 GB. Aí você me pergunta, pera lá. Você não tirou todos os modelos da VRAM, da GPU? Como é que ainda tem 2 GB aqui? Pois é, meu amigo, só de você ligar o Windows, ele já começa a consumir aqui. Então, o mundo é cruel para quem tem pouca VRAM, porque só o Windows já, já, já come um pedaço aqui. E eu estou gravando também, né? Estou usando o OBS aqui para gravar, que é o programa que grava a minha tela e grava a minha imagem aqui na câmera, então ele consome mais ainda. Mas é por isso que tem esses 2 GB aqui. Mas do ConfUI não tem nada, tá? Aí a gente vai fazer o seguinte, em vez de usar o ZImage Turbo BF16, a gente vai usar aquele ZImage que a gente acabou de pegar, ó, com FP8. Então agora eu vou usar o ZImage Turbo FP8 para gerar a imagem. Então vamos lá, gerar. Ó, gerou a imagem. Ela é um pouco diferente daquela que a gente gerou da última vez. A qualidade não é tão boa, tá bom? Então já saibam disso. Toda vez que você coloca um modelo quantizado é essa técnica que eu falei para vocês. Quantizado é quando você pega todas as probabilidades que tem dentro do arquivo SafeTensor, do modelo de A, e você corta o número de bits que você usa para guardar cada probabilidade, que na prática faz com que você guarde menos dígitos da probabilidade. Ou seja, o modelo vai continuar funcionando, vai chegar perto, mas não vai chegar tão preciso na imagem que você tinha. Tem uma analogia que eu fiz uma vez, e que eu nunca falei sobre ela nos meus cursos, mas eu acho que vale bem aqui. Imagina assim, que alguém pega e te diz assim, ó, meu endereço é na rua Joaquim Nabuco, casa 1422. 4 dígitos para você achar o endereço. Aí você chega lá e 1422 você acha a casa certinha do cara. Aí, se você não tem espaço suficiente no teu papel para guardar o endereço inteiro, você coloca lá, Joaquim Nabuco, casa 14. Você coloca casa 14. E aí você sabe que tem que adicionar mais 2 números depois. Então, assim, é 1400 e alguma coisa. Esse alguma coisa você perdeu, porque você cortou, né, o número de dígitos que você tinha. Então, você vai chegar lá, você vai encontrar a casa na rua Joaquim Nabuco, a 1412 lá, que era que você queria chegar, mas você também vai encontrar a 1422, a 1434, a 1450 e pouco. Então, assim, você vai chegar numa dessas casas, mas você não vai chegar exato naquela que você queria. Mesma coisa aqui. Como você cortou dígitos quantizando o modelo para ele ficar menor, você vai chegar perto da imagem que você queria, mas nunca vai ser na imagem com maior qualidade que a que você teria se você tivesse o modelo completo. Então, quando a gente volta aqui, saibam que essa imagem aqui não tem a mesma qualidade que teria se você usasse o modelo BF16. No entanto, quando a gente vai olhar aqui, olha quanta memória a gente gastou agora, 15 GB, não é mais 21. Entendeu? Não é mais 21. Na verdade, com uma placa de 8 GB você conseguiria rodar isso aqui, porque ele faria aquela né, malandragem lá que eu falei. Ele carregaria primeiro o Diffusion Model, que é o ZImage, geraria, colocaria o primeiro Quen, na verdade, tiraria, colocaria o ZImage, ficaria aquela coisa de carrega e descarrega a combo. Entra no Fusca, sai do Fusca. Né? Aí uma pessoa de cada vez, cada um faz uma viagem, no final a viagem está pronta, mas você teve que fazer várias viagens.
Ufa! Então é assim, pessoal. É assim que a gente consegue gerar imagens em computadores que têm menos VRAM. Não tem uma grande mágica. A mágica é que você usa modelos quantizados que são menores, 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 menores. Aí, o Z-Image já é um modelo relativamente pequeno ali, com seus, vamos ver aqui, com os seus 12 gigabytes. Então, um modelo quantizado em FP8, que seria o primeiro passo, né? Você sempre corta pela metade. Então, tem 16 bits, seria o que é o padrão, que seria o maior, né? Então, você cortou pela metade, você chegou no FP8. Então, você já cortou ali para 6 GB. E aí não adianta muito cortar além disso, que a maioria das placas já vai aguentar esses 6 GB. Mas tem modelos que são muito grandes, como, por exemplo, o Queen Image Edit 2511. Queen Image Edit 2511, como vocês estão vendo aqui, ele tem quase 40 GB. Vou tomar uma água de novo. 40 GB não roda nem numa 5090. Você teria que ter uma placa profissional já indo para 5000 Pro, que tem 48 GB. A 5000 Pro de última geração, né? Então você estaria indo para uma placa aí de quase 50 mil reais para conseguir rodar esse modelo sem ter que fazer nenhum tipo de maracutaia para rodar. Então, um modelo como o 2511 vale muito a pena baixar ele na versão FP8, né, que aí já cairia para metade, cairia para mais ou menos ali 20 GB. Aí você conseguiria rodar numa 3090 ou numa 4090. Né? Aí vai além, mas puxa, mas eu não tenho uma 3090. Né? Porque a 3090 já até saiu de linha, é muito difícil achar. A 4090 já saiu de linha, é difícil achar. Na verdade, a Nvidia está fazendo uma treta grande aí com o pessoal. A Nvidia não tem mais placa de 24 GB. Você tem que pular de 16 direto para 32. Isso é uma grande sacanagem. Porque a única placa de 32 deles, que é a 5090, é bem cara. Já estamos falando aí de 15 mil reais, ou mais. Então, assim, o que acontece se nem o modelo FP8 cabe? Aí inventaram o GGUF. Então vamos voltar lá no Google para a gente dar uma olhada. Deixa eu ver aqui. Google. Você vai colocar, vai pesquisar Queen Image Edit, né, no caso 2511, que é o mais novo de edição, e GGUF. Aí você vai cair aqui, ó, no Unsloth. Beleza? Vai lá para o Hugging Face e aí você vai ver várias versões aqui. Então você pode pegar o GGUF, que seria o equivalente ao BF16, que eu tenho lá, 40.9 GB. Você pode ir um passo além, que é o Q8, né? No GGUF a denominação é Q, que vai para metade, para 21.8. Você pode baixar um pouquinho em frações, o GGUF permite isso, não precisa ser metade exata. Se fosse a metade exata, do Q8 você teria que pular para o Q4. Então você iria para 11.9, né? Você já seria um quarto do modelo original, tá? Mas vamos supor que você, putz, eu tenho uma placa que é 16 GB. Então eu não preciso ir tão além como ir no Q4. Eu posso ir para aqueles modelos fracionados. Eu posso ir, por exemplo, para um Q5, ó, de 15.4 GB. Aí já cabe numa placa de 16 GB. Caberia, por exemplo, numa 5060 Ti. Para usar o GGUF, você tem que instalar um nó customizado. Tá? A gente vai falar de nós customizados mais para frente. Então, por enquanto, todos os testes que eu for fazendo, eu vou usar, até porque eu consigo, né, porque a minha placa tem bastante memória. Eu vou usar os modelos na resolução, não na resolução, né? Os não quantizados, né? Os que vêm com o BF16 ou FP16, que são os modelos completos, vamos dizer assim, tá? Mais para frente, quando a gente falar um pouco de, de Foi mal, que ainda tô pensando no jogo lá, cara. Cabo Verde empatou com a Espanha, velho. Agora você sabe que dia que eu gravei esse vídeo. Foi no dia que o Cabo Verde empatou com a Espanha, que o Vozinha pegou tudo lá no gol. No dia que a gente for falar das extensões, né?
Vamos voltar aqui no ConfUI. Essas extensões que estão aqui nesse botão, deixa eu ver se eu estou mostrando, estou mostrando. Essas extensões que estão aqui nesse botão, aí a gente fala da extensão do GGoof e como usar os modelos GGoof. Porque ele carrega com um nó um pouco diferente. Tá bom, então a gente já está aí com 27 minutos de vídeo. E eu só falei de quantização, né? Mas agora vocês sabem como rodar em GPUs mais fracas, tá? Agora vamos falar um pouco dos prompts finalmente, tá? Então o que a gente tem? Vamos voltar aqui para o ZImage Turbo completaço. Vamos ver a diferença das imagens? Eu vou fazer essa aqui, ó. Open. Essa aqui é a que eu gerei com o modelo FP8. E agora eu vou rodar com BF16, que é o modelo cheio. E Open aqui também. Então olha só. FP8, BF16. Elas são diferentes na composição. Eu diria que o fundo está bem artificial aqui na FP8, ó. E na FP16 ele é melhor. E aqui parece meio sem foco, é como se tivesse perdido o foco da imagem. Aqui não é que está super bom, mas está um pouco melhor na BF16. Bom, tá bom, fecha aqui. Vamos falar um pouco de prompt agora, então já vamos deixar aberto aqui o ZImage Turbo. Deixa eu fechar esse workflow aqui que a gente não precisa. Vamos abrir o template do Qwen, Image Edit. Vamos com os Image Edit que eu já baixei, tá? Apesar de ser Image Edit, ele consegue gerar também do zero, mas a gente vai fazer com edição, a gente já fala um pouco de edição aqui, tá? Com Image Edit, cadê o 2511? Tá aqui, ó. Então já tem um template aqui do 2511, eu já tenho tudo, todos os modelos baixados, e vamos pegar também um template do FluxClaim. Aqui. Vários Flux tem aqui, né? Qualquer dia eu conto a história desses outros modelos aí. O cemitério de modelos que não pegaram, que flopam. Então, FluxClaim, vamos pegar o 9 bilhões deste lado de edição. Aqui. Beleza. Então vamos lá. Com Image Edit, não, desculpa, ZImage, a gente já sabe que para rodar ele com todos o Text Encoder e o VAE, né, todos os três modelos, deu 21 GB. Vamos rodar o Qwen. Então, Qwen 2511, com o Text Encoder Qwen 2.5, e ele tem um VAE próprio, tá? Então, tá aqui o VAE próprio dele. E aqui, ó, change the frontal leather, blá, 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 blá. Não, vamos fazer o seguinte. Vamos gerar duas imagens aqui, e aí vamos pegar essa mina, baixar ela aqui, e vamos colocar aqui, ó, clothes. Como é que eu coloco? Aqui eu quero pegar tipo uma fotografia de uma roupa. Então vamos ver se funciona, né? Vestido de festa baseado na bandeira do Brasil, mostra somente o vestido sem nenhuma pessoa. Esse é o prompt que eu escrevi, tá? Bem aqui, ó. Somente o vestido sem nenhuma pessoa, como se fosse uma revista. E fez realmente, ó. Fez um vestido aqui baseado na bandeira do Brasil, sem nenhuma pessoa, como se fosse uma revista. Vou salvar. Beleza. Agora eu vou lá para o Qwen Image Edit e eu vou fazer o seguinte. Eu vou carregar a foto da moça e a foto do vestido. E aí eu vou dizer, show, mostra essa mulher vestindo esse vestido. Então vamos lá. Só que aí eu quero ver quantas memória que consome. Então eu vou ter que fechar e abrir de novo. Estou abrindo de novo aqui o ConfUI. Ele vai trazer, ó, já trouxe o mesmo workflow. Isso é legal do ConfUI. Tá? Ele volta no ponto onde você parou, mesmo que você desligue. Ah, mas perdeu meu prompt.
Show, this woman. Olha aí, foi elogiar. Vestindo esse vestido. Aí aqui eu começo, olha só, tava 2 GB aqui de memória, aqui tá carregando os modelos, ó, 2, 14, 19, 24, ó, o gráfico subindo aqui, ó, 33, 37, 42, 46, 49. Aqui já carregou o, o Queen Image Edit, não, 49 acho que carregou tudo, né, que é 40 do Queen Image Edit, e mais o VAE e o Text Encoder. Aqui é minha GPU, fritando aqui, ó, 65 graus de temperatura, e tá gerando aqui, ó, tá vendo? Então vamos esperar. Notem que o Qwen é um modelo que demora mais, né? Se a gente entrar aqui no subgráfico, a gente vai ver, vamos ver em quantos passos ele está gerando isso aqui. Vocês conseguiram achar os passos aí? Que eu não vi. Aqui, ó. Em 4 passos apenas, então tá acelerado. Esse aqui é um modelo destilado, que para gerar em 4 passos tem que ser destilado. Mas é estranho, tá demorando muito para o modelo destilado. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, é o CFG4. Não, tá certo, 4 passos só. Vamos lá, vamos continuar. A impressão que eu tinha é que o Queen Image 2511 gerava mais rápido, mas eu posso estar enganado. Faz tempo que eu não uso. Aí, ó. Então, colocou a mulher, ó, usando o vestido. Eu não pedi para colocar corpo inteiro, né? Mas, enfim. Aí ele só fez aqui uma fotografia meio corpo. Talvez, se eu dissesse aqui, vamos fazer uns testes aqui. Show her whole body. Então, mostrar o corpo dela inteiro. Vamos até ver se fica mais rápido na segunda geração. Até porque o modelo já está carregado, né? Então, veja que o modelo permanece carregado aqui, ó, mesmo depois da geração da primeira imagem. Está aqui a GPU já de novo funcionando aqui no talo. Olha, eu acho que no Linux, porque eu uso o Windows aqui para o curso. Na vida real, eu uso o Linux. Outro dia eu conto por quê, tá? Mas geralmente funciona mais tranquilo no Linux, todas as IAs. Pelo menos os programas em Python rodam muito mais rápido no Linux. Eu tenho impressão que no Linux roda bem mais rápido, que é quase tão rápido quanto o ZImage. Mas esse workflow eu teria que dar uma olhada com calma, porque eu também não uso esse workflow padrão, eu tenho meus próprios workflows. Ah, não, tá aqui, ó. Enable for Step LoRa tá desligado. Peraí, então tem uma opção aqui? Ah, ele tem uma opção escondida aqui, não tá gerando em 4 passos. Ele está gerando em muito mais passos do que 4. Está gerando em 40 passos. Está aqui, ó. Está gerando em 40 passos, por isso que está demorando tanto. 40 passos é o modelo não destilado. Meu cachorro louco aí. Olha aí, ó, funcionou. Vamos abrir aqui, ó, maior. Aqui mesmo. O meu atalho de ponto lá que eu falei, ó, na última aula. Aqui, ó. Então, mulher aí vestindo o vestido do Brasil, ó, mostrando o corpo inteiro. Então funcionou. Ah, então esse. Olha só a maracutaia. Os caras colocaram o destilado, mas deixaram escondido aqui dentro, ó. Como é que você vai saber que tem essa opção aqui? Então vamos marcar aqui, ó. Ué, não marca? Enable tá vindo de onde? Enable Turbo Mode. Ué. Ah, tá aqui? Não, tá aqui. Ih, a dislexia tá batendo alto aqui, ó. Enable Turbo Mode. Então, ó, vamos clicar. Teoricamente, agora ele vai fazer em 4 passos, vai ser bem mais rápido. Vamos ver se isso funciona mesmo. Cliquei. E aí? 1, 2, 3, 4. Aí, ó, muito mais rápido. A qualidade sofreu um pouco? Eu diria que sofreu um pouquinho, mudou um pouco a pose. Não, não, acho que tá com a qualidade boa. Então, com 4 passos funciona legal. É assim que eu uso, então, é com 4 passos. Eles mudaram um pouco o workflow, o template, né?
e agora tem essa opção de ligar e desligar, que antes não tinha. Era meio que já vinha ligado por padrão. Então beleza. Então a gente já sabe que usando um Quen totalmente, né, sem quantização, a gente vai precisar de 50 GB, tá? Funcionaria com menos? Tipo numa 5090? Funcionaria, tá? Vou logo dizer para vocês. Só que ele começa a tentar descarregar partes do modelo, e aí fica lento pra caramba. Essa GPU aqui, ela é bem rápida e tem muita VRAM. Mas assim, na velocidade, ela é quase pau a pau com a 5090. Ela é um pouquinho mais rápida só. Então, na 5090, descarregando, carregando uns pedacinhos de cada vez, ele tenderia a ficar mais lento, tá? Então, Quen é uma ótima opção, é um modelo que teoricamente segue melhor os prompts, mas ele é bem pesado, tá bom? Vamos dar uma olhada agora no... Não, aqui não. Vamos dar uma olhada agora no Flux, tá? Então, eu vou fazer essa mesma maracutaia aqui no Flux, né? Mostrar essa mulher vestindo esse vestido. Então, vou copiar o prompt para cá, vou carregar as duas imagens. Beleza? Vamos tirar isso aqui. Só que aí, ó, tá só apagando essas notas aqui, essas observações que a gente não precisa. O que acontece aqui, ó? Dá para ver que essa parte de cima que está habilitada, ela só usa uma imagem, ó, só usa a imagem da mulher. Tá vendo? A imagem do vestido é usada nesse aqui de baixo. Né? Então, nesse nó aqui de baixo, ó, vem tanto a imagem da mulher, ó, tá vendo ali a linha, quanto a imagem do vestido. Então, esses nós aqui de cima é para edição em uma única imagem. Só vai editar a imagem da mulher. Então, se eu colocar isso aqui, mostra essa mulher vestida esse vestido aqui, ele não tem a imagem do vestido aqui. Então, não é o que eu quero. Então, eu vou apagar isso aqui. E aqui, ó, isso aqui é um grupo. Tá? É uma maneira de agrupar nós. Eu clico aqui, ó, e coloco a opção grupo para sempre executar. E aí ele habilita aqui. O roxinho era que não ia executar, agora vai executar. Então vai executar esse nó aqui que recebe as duas imagens. Agora tá certo, tá? Posso executar? Posso. Só que eu quero medir a VRAM. Então eu vou ter que fechar e abrir de novo essa porcaria. Com o FieldUI abrindo, dá para ver aqui, ó, que realmente, ó, minha VRAM lá da GPU, né? Ele deu uma zerada, né? Zerando não, mas, né, descarregou todos os modelos, tá aqui com 2.2 GB, que é o que o Windows está usando. Vou mandar rodar e vamos ver a memória aqui. Memória subindo, 9, 12, 17, 21 e parou, né? Então, 21 bateu ali com o ZImage, que usava 21 também. Então, Flux 2 Clan tá pau a pau com o ZImage. E a imagem, ó, tá aqui na frente, ó, a gente não consegue ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Oh, que é isso? Ei, peraí. Ele perdeu o prompt. Mostra esse personagem mostrando uma sacola com as duas mãos. Mostrou mesmo uma sacola com 3 mãos ainda. Não, calma. Vou copiar o prompt certo. Mostra essa mulher vestida esse vestido. Mostra o corpo inteiro. Ó, é rapidinho ó, também, ó. O modelo destilado é rápido, cara. Aí, ó. Então, imagem gerada com o ZImage. Olha, pau a pau com o Quen, que é muito maior, né? Aqui, 21 GB. O Quen, quase 50, né? Nem lembro mais, mas acho que bateu quase 50 ali. E a qualidade não é à toa que o pessoal assim migrou em massa para o Flux 2, para o Flux 2 Clan, que faz edição, e meio que foi largando o Quen. Eu uso o Quen ainda, porque o Quen entende prompts melhor. E isso é o que todo mundo diz. Vamos testar se ele entende prompt melhor mesmo? Agora é onde a gente vai chamar o Claude. Então tá, olha só. Pedi para o Claude assim, ó. Eu tenho duas imagens que eu quero mixar, elas juntas, né, para criar uma nova imagem. A primeira imagem é uma mulher, a segunda é um vestido, e meu prompt é, mostra essa mulher vestindo esse vestido, e mostra seu corpo inteiro. As duas IAs fizeram um bom trabalho, mas eu quero testar se elas suportam prompts mais complexos. Por exemplo, mostre ela vista de trás, adicione 3 gaivotas no background, e aí eu pedi para ele se ele pode criar esses prompts para mim. Aí ele está perguntando aqui, ó, qual é o cenário e o ambiente da cena? Eu vou colocar praia litoral, o estilo é fotorrealismo. Ah, não consigo clicar ainda porque ele ainda está escrevendo. Então vamos lá. Aqui, praia litoral, fotorrealismo, a hora do dia é na Golden Hour
que é aquela hora tipo entardecer, onde tem mais aquelas luzes douradas, e as IAs que eu estou usando não importa, eu vou colocar outra aqui. Ele pediu, né? Se ele pediu, a gente obedece. Com image e flux 2 claim. Gerar prompt. Vamos lá, gera para mim esse prompt, cara, por favor. Tá aqui, ó. O que ele pediu? Corpo inteiro, visto de trás. Então a gente vai ver a garota vista de trás, mostrando um vestido colorido. Fotografado de trás, tarará, tarará. A mão direita dela, a esquerda dela, tá atrás do corpo. Tarará. Ele colocou mesmo as gaivotas, ó, no céu, elas vão estar voando. Não, uma vai estar voando, com as asas totalmente estendidas, uma planando e uma parcialmente submersa nas pedras. Ele pediu para colocar ondas e disse até o modelo aqui da. Então vamos lá, vamos copiar isso aqui. Então agora, o que eu quero testar? Vamos voltar lá no conf. Eu quero testar se ele vai conseguir colocar a gaivota voando, uma planando e uma meio na água aqui. Né? Então é uma edição bem mais complexa do que essa aqui de só mostrar a mulher vestindo o vestido. Então vamos lá. Vamos primeiro no Flux, que já está carregado aqui na memória. Olha, realmente, a mulher está de costas agora. Parece o vestido do Brasil? Parece, é um vestido verde. A bandeira era na frente, então realmente não daria para ver a bandeira, porque agora ela está de costas. Uma gaivota voando com as asas estendidas, uma pairando, parece ok. E uma numa pedra, era para ser parcialmente submersa, se não me engano, deixa eu ver aqui. Não, é meio de lado. Não, parcialmente submersa nas pedras. Então realmente não está parcialmente submersa, mas está numa pedra. Então, e o vestido, caramba, ele colocou até um efeito aqui, ó, de transparência no vestido, porque ela tá na Golden Hour que a gente pediu, né? Caraca, não tá ruim não, Flux, hein? Não tá ruim. Eu diria que essa imagem tá bem boa, na verdade. Vamos ver no Quen. Ou então talvez seja a lenda, hein? Que o Quen consegue interpretar melhor o prompt do que as outras IAs. Que eu sempre acreditei nisso. Por isso que de vez em quando eu usava o Quen. Vamos testar aqui no Quen, então. Agora vai demorar um pouquinho de novo, porque ele vai tirar o flux da memória, que mesmo com muita memória não cabe os dois. Então ele vai tirar o flux, colocar de volta o Quen e vai executar em 4 passos. Olha, não tá ruim. As gaivotas parece que ficaram melhores. Uma gaivota voando, uma que devia estar pairando, mas está quase igual, não tem muita diferença. A outra parcialmente submersa nas pedras, ele não consegue fazer submerso mesmo, mas colocou na pedra. Colocou o mar, né? Colocou o Golden Hour, ela tem um pôr do sol, e a moça está com vestido, e também tem um efeito de transparência no vestido. A sombra parece certa, tem umas pegadas aqui. O que eu diria, vamos abrir as duas imagens. Vamos abrir essa aqui. Essa é a do Quen. E vamos abrir a do Flux. Eu não sei dizer exatamente por quê, mas essa tem muito cara de IA. Tem muito cara de IA. E essa tem uma carinha de IA, mas até engana. E eu não sei dizer porquê, eu acho a cor aqui tá muito saturada, sabe? Tá muito saturada, parece aquelas cores do Midjourney. Parece assim uma imagem de fantasia. Quer dizer, a composição dela e o que ela mostra é real, mas a maneira que é apresentado, as cores, as texturas, essa textura aqui, ó, não me convence. Essa textura de areia não me convence. Lembra fantasia e perde nas texturas, é isso. As cores estão saturadas como se fosse uma imagem de fantasia e as texturas estão muito artificiais. A textura da água não tá boa e a textura da areia tá bem ruim. Ponto para a gaivota tá bem, bem realista. Agora nessa, a textura da água tá boa e a da areia tá perfeita.
É isso. E como a imagem não é tão saturada, parece uma foto que eu ou você, a gente tiraria no telefone, no nosso celular. Parece, assim, mais real, assim, por ser menos, sabe, tratada, vamos dizer assim. As texturas aqui estão muito boas. A gaivota tá boa também, até porque não estão iguais como nessa aqui, ó, que parece uma cópia da outra. Aqui não, elas realmente estão diferentes. A única coisa que aqui, ó, teria que apagar esse pedacinho aqui, sabe, esse negocinho aí que eu não sei o que é, que parece esquisito. Mas é só isso. Caraca, então assim, o Quen não é tão melhor assim que o Flux em não é tão melhor assim que o Flux. Na verdade, o Flux parece melhor. Vamos colocar esse mesmo prompt lá no ZImage. Só que no ZImage, ele vai criar uma mulher do zero e vai criar um vestido do zero, porque ele não tem edição de imagem. Mas só pra gente ver a qualidade geral aqui do ZImage, tá? Aí, ó, criou uma imagem também. Só não é aquela e não é aquele vestido. A gente teria que descrever, né? Porque a gente não consegue passar uma imagem para ele. Então vamos abrir aqui. Olha, o ZImage, o ZImage é o mais rápido de todos. E para fotorrealismo ele é muito bom, cara. Eu vou até dizer que ele interpretou bem o prompt também, hein? Mulher de costas, também fez aqui a transparência, só não é um vestido verde, né? Mas se a gente for lá e dizer que o vestido é verde, disser que o vestido é verde, tem só que achar aqui onde é que está escrito vestido. Ah, não dá para Ctrl F aqui. Aqui, ó. Ah, é aqui. Vamos tirar essa parte e colocar green. Green dress. Aqui. Vamos usar essa imagem aqui como referência, que ela fica mais parecida com as outras. Olha. A textura da areia tá melhor que a do Flux. Não tá quase tão boa. A da água parece estar melhor. A mulher parece um pouco mais realista também. Acho que como ela não tá assim certinha de costas, tá meio em ângulo, isso faz ficar mais realista, não sei. Tem mais dinâmica, né? Aqui ela tá paradona, né? Paradona, parece um Robocop. E aqui ela tá, ó, dando um passo aqui. É. Difícil, né? Porque, cara, os três me surpreendeu, porque eu achava assim, eu sabia que o Quen, ele é meio plastificado, vamos dizer assim. Isso eu já sabia. Mas eu achava que, tipo, em termos de composição, ele ia ganhar, mas não ganhou tanto não. O Zaimid errou as gaivotas, ele colocou uma gaivota a mais. Eram só 3, teria que apagar essa aqui, ó. Caraca, tá muito parecido. Putz, vou pedir pro Claude um negócio aqui. Ó, pedi uma outra coisa, assim. Vamos fazer o teste final agora. Eu pedi para mostrar ela de frente, porque a gente quer ver a bandeira, eu quero ver se ele mostra a bandeira. E eu pedi para ele colocar uma pose que não é assim só de pé, uma coisa tipo uma pose de yoga. Eu quero ver se ele consegue fazer ela numa pose muito louca. Mas pedi para ele descrever a pose, porque talvez os modelos não conheçam a pose, o nome da pose de yoga, né? Porque tem nomes. Bom, então aqui, ó, full body front facing view. Então, beleza, já vai mostrar de frente. Ah, o peso está sendo totalmente suportado na perna direita. E a perna esquerda está bent, está, não é torcida, não sei a tradução disso, mas está articulada. Com o pé esquerdo pressionado contra a parte de dentro da coxa direita. Ah, então é aquelas poses tipo um 4, assim. Acho que é uma coisa mais ou menos assim. E os braços estão acima da cabeça, flexionados, as palmas da mão. Ah, deve ser aquela pose assim, ó, que faz assim, tipo uma barbatana de tubarão formando um 4, assim. Ah, tá aqui, ó. Mãos acima, palmas se encarando, cabeça erguida, ombros relaxados, tronco centralizado, quadril nivelado, perna esquerda dobrada. Muito bom, Claude. Você é foda demais, Claude. Agora vamos pegar isso aqui e levar lá pro Conf. Então vamos lá, vamos começar com o Flux, né? Vou colocar essa pose aqui. Agora a gente tem que ver a bandeira e eu quero ver essa pose maluca. E as gaivotas? Errou! Errou! As gaivotas estão lá, só que esse pé aqui devia estar formando tipo um 4 aqui. E não tá.
Então, ele não consegue, a princípio, né, talvez com outro seed conseguisse. Vamos trocar o seed aqui, ó. Dá mais uma chance, hein, Flux. Ah, conseguiu. Ó o seed hunting aí que eu falei na última aula. Então, essa aqui vai ser a imagem que a gente vai pegar pro Flux. Ficou boa, ficou boa. Agora pro Quen. Quen é aquela imagem de cara lavada, né, que a gente já viu. As texturas não são tão boas. Vamos dar uma olhada aqui. E consome ainda 50 GB de... Realmente, ó. Não consegue fazer bem a textura da areia. Zoou com o vestido, cara. Sumiu a bandeira. É. Dá mais uma chance, hein? Mudando o seed. Gerando, gerando. E... É. E Quen. Quen, 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 Quen. E eu achava que ele tinha... Ah, olha só como a gente se engana. Eu jurava, eu entrei nessa aula achando que ele tinha o melhor, a melhor aderência ao prompt. E aqui, como não tem as imagens de referência, a gente tem que falar aqui, ó, green dress with a Brazilian flag in the chest area. Vamos lá. E seja o que Deus quiser. Quem diria, Z-Image também conseguiu. E o Quen foi o único que não conseguiu, e conseguiu de primeira. Vamos ter que mudar nossos conceitos ao longo do curso, hein? O Quen não é essas coisas todas, hein, que eu achava. Pô, se tivesse uns Image Edit, né, se os caras tivessem lançado, ia ser monstruoso, mas não lançaram. Vamos comparar as imagens aqui, lá no browser. Então, essa e essa. Z-Image, muito boa. Tem uma carinha de tem, mas olha, dá pra enganar, assim, no Instagram, passando assim e tal. E olha que aqui a gente não fez edição nenhuma, é tipo a imagem do jeito que vem, a gente já pode melhorar essa imagem. Mas já vem assim de cara, por isso que o pessoal usa bastante o Z-Image. Esse eu vou dizer pra vocês, Z-Image é assim, ele é satisfatório. Ele já te entrega assim, sem você pedir muito, ele já te entrega um negócio assim que você olha, pô, isso aqui tá legal. Essa é massa. Queen Image, ele sempre vai ser meio plastificado, assim. Ele tem teoricamente, ele tem a melhor aderência ao prompt, mas olha, pelo que a gente viu aqui, talvez não, hein? Talvez seja mais uma lenda urbana. E o visual plastificado meio que mata ele. E o Flux tem uma boa aderência ao prompt. De novo, ele zoou aqui com o pé da pobre da Seagull, da gaivota. E o Quen tem uma boa aderência ao prompt e tem o recurso de fazer image editing, né? Isso que é legal, o recurso de image editing, porque assim, o Z-Image trouxe a imagem boa, só que a gente teve que descrever tudo no prompt. Então, se você quisesse assim, mas eu quero colocar o rosto dessa pessoa, não dá. Não dá assim de cara, né? Você teria que editar depois. Então, aqui você consegue fazer num workflow só. Claro, você poderia gerar a imagem no Z-Image e pegar essa imagem, mandar para o Flux e dizer, agora troque só o rosto. Então, isso que é legal do ConfUI, você pode fazer workflows que combine o melhor de cada modelo. Tipo, o realismo do Z-Image com a possibilidade de edição do Flux 2, por exemplo. Ou se de repente, por algum motivo, ficasse muito boa a imagem do Quen, você poderia pegar essa imagem e dizer, vamos fazer um second pass, que é a técnica que a gente vai aprender mais para frente, no Z-Image para fazer essa pessoa ficar com menos cara lavada de IA e uma cara mais realista. Mas olha, vou dizer uma coisa para vocês, hein? Voltar aqui. Me surpreendeu esses testes, hein? Eu já tinha usado várias vezes os três, uso quase todos os dias esses três modelos. Já tinha usado algumas vezes eles em conjunto, um com o outro, mas eu vou dizer que é a primeira vez que eu tento comparar, sabe, a geração da mesma imagem nos três, e meio que caiu por terra a lenda da aderência ao prompt do Quen. Ó, tudo bem que eu estou usando o Quen Image Edit e não o Quen Image, mas teoricamente eles são de mesma geração, então eles deveriam ser pau a pau, sabe?
Interessante. Bom, é isso. Esse vídeo tá ficando bem longo, já tá com 1 hora, então claro que eu vou fazer mais uns cortes aqui. Ele vai voltar ali para 50 minutos, que é mais ou menos quanto tá ficando os vídeos dessas aulas. Espero que vocês tenham gostado, são vídeos mais longos mesmo, de propósito, tá? Eh, e é isso, eu vou continuar agora, eu tenho mais quantas? Eu prometi que ia fazer 16 aulas, fiz 3, faltam só 13 aulas grátis para vocês. Caramba, então a gente aprendeu um pouco sobre prompt, né? É muito legal usar LLMs para fazer prompts, né? Hoje eu usei o Claude, que eu tenho assinatura, e é prático, mas também dá para usar o Qwen no próprio ConfUI, para tipo, você cria um prompt simples e pede para ele gerar um prompt mais complexo para você. Também dá. Não tem essa praticidade do Claude de ficar conversando com ele. Agora muda isso aqui, agora faz isso aqui. Mas também dá para fazer lá por dentro do ConfUI, sem você ter que pagar nada, né. Tudo bem que o Claude dá para fazer uma conta free, eu acho, não sei, faz tanto tempo que eu assino, mas se você quer fazer tudo local, dá para fazer tudo local sim, usando as LLMs direto lá no ConfUI. Mais uma vantagem para o ConfUI. A gente vai aprender isso em aulas mais para frente, a gente tenta dar umas combinadas, tá, de LLMs com modelos de geração de imagem. É isso aí, pessoal, muito obrigado, por ter assistido esse vídeo até aqui. Deixa um like, se você já está na plataforma paga, muito obrigado aí por curtir nosso trabalho a ponto de pagar, né, pelo curso. Espero que vocês estejam gostando e espero que vocês gostem das próximas aulas grátis e também das aulas pagas do curso quando chegar lá. Quando chegar lá, eu aviso para todo mundo os links lá para comprar, tá bom? Valeu, pessoal. Até mais. Falou.